E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui é para comemorar e para também compartilhar uma coisa para vocês refletirem. Comemorar porque ontem a Renata conseguiu a cidadania americana dela, ela terminou todo o processo. Ela foi a última da família a terminar o processo. Todos nós já somos americanos e a Renata se tornou americana ontem. Então toda essa parte burocrática, de documentação, de obter toda a parte legal, né, do governo americano, para nós, nós não temos mais que nos preocupar, já acabou. Mas existe uma diferença entre ser um cidadão americano e se americanizar. E é exatamente esse ponto que eu quero conversar com vocês. Muitas pessoas aqui obtêm a cidadania americana, mas eles não são americanizados. E o que eu quero dizer com isso? São pessoas que vêm para cá, obtêm os seus vistos, aplicam para um green card, obtêm a cidadania americana, mas ainda vive com os valores culturais do país de origem, ainda vivem com um grupo de pessoas do país de origem e eles têm uma movimentação dentro daquele grupo, mas a integração deles com a sociedade americana ela é muito pequena. Porque o que você quer dizer com americanizar, Paulo? Americanizar é começar a viver os valores americanos, você trazer o valor americano para a sua vida, você bloquear os seus valores da sua outra cultura, né, de uma maneira que todo o seu sistema de decisão seja baseado nos valores americanos. E como você como cidadão pode contribuir com a sociedade de uma maneira que você construa liderança, de uma maneira que você seja ouvido. Ou seja, as pessoas param para te escutar, para refletir sobre aquilo que ele falou e para emitir uma opinião se elas concordam ou discordam, né? As pessoas pensam que a liderança se baseia nas pessoas concordarem com aquilo que você faça, com o que você fala. Muito pelo contrário, isso não tem nada a ver com liderança. Liderança tem a ver com as pessoas pararem para te escutar porque elas confiam em você. Elas podem discordar daquilo que você fala, mas elas confiam naquilo que você fala. Então, esse processo de americanização, pouca gente discute. Você vê vídeos na internet falando sobre parte de documentação, parte legal, mas viver o valor americano, né, incorporar o valor americano no seu dia a dia, é um processo de transformação interna que requer muito tempo. Tem coisa que a gente está aprendendo até hoje, né? Mas esse processo de americanização é importante porque todo o seu desenvolvimento intelectual, né, o desenvolvimento pessoal, profissional, está baseado na sua capacidade de absorver esses valores, né? Porque a partir do momento que você faz isso, a sua liderança ela começa a crescer, as oportunidades começam a ser apresentadas, porque as pessoas que estão do seu lado, né, a sociedade que você está integrado, ela acredita que você seja capaz de carregar esses valores no futuro, né, usando a sua liderança, usando a sua intelectualidade, elas começam a te apresentar oportunidades, porque elas querem que você seja parte desse processo de transformação da sociedade. E claro, você ajuda os outros e você também se beneficia, né? É uma ajuda mútua, é uma via de duas mãos. Não é uma via só de uma mão, onde eu vim aqui para explorar uma oportunidade. Eu tenho meios legais de estar aqui, então eu vou usar os Estados Unidos como uma base para explorar, fazer o garimpo financeiro que a gente chama. Mas não é verdade, você tem que estar aqui para contribuir com a sociedade. E nós, como família, a gente trabalhou muito pesado para isso. E o mais legal é que o americano reconhece isso pelo sistema de meritocracia. Você está trabalhando. Muitas vezes a gente falhou, mas foi inegável o fato de que a gente estava mesmo tentando. E a gente obteve esse reconhecimento dos americanos. Tanto que hoje a gente tem uma voz que é muito forte. Essas pessoas escutam. Eu entro numa sala, eu já disse, as pessoas param para te escutar. E esse é o processo de americanização que pouca gente vai. E eu queria que vocês refletissem sobre isso. Não é só obter um visto, não é só obter uma cidadania, é se integrar à sociedade. Quantos dos imigrantes que você conhece, que você conversa, não estão fazendo isso? Estão simplesmente integrados no mesmo grupo cultural que pertenceu ao país de origem deles. Poucos se interagem com americanos. A grande maioria
continua vivendo na mesma cultura, apesar de ter os meios legais de estar aqui. Isso não quer dizer que como pessoa eles vão crescer, porque como americanos eles não estão aprendendo nada. Então esse processo de americanização é muito importante, porque ele faz com que a sociedade te reconheça como um deles e te coloque e permita que você se coloque num papel de liderança, de transformação. E quando você se põe nessa posição, você atingiu lá, meu amigo, o céu é o limite. Você começa a ter uma série de benesses, né? Uma série de privilégios, né? Que muitas pessoas não têm, mesmo muito americano. Então, quando a gente tem essa liderança, que eu sei que muitos americanos não têm, isso ainda me põe mais responsabilidade, porque eu estou tendo um reconhecimento que muitas pessoas que nasceram aqui não tiveram. Então, isso me deixa mais humilde. Por quê? Porque eu tenho que respeitar essa confiança que foi dada a mim. E eu tenho que fazer com que eu mereça essa confiança depositada pelos americanos. E é esse o processo que a gente chama de americanização. Então eu queria que vocês refletissem sobre isso, né? Para quando planejar a vinda para os Estados Unidos, ou se você está aqui, o que você tem que fazer para se americanizar. E eu queria ouvir os comentários, se vocês gostaram daquilo que eu falei ou não gostaram, se vocês concordam ou se vocês discordam, ok? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente vai se falando.